pregar sobre aquele sermão qualquer hora aqui. Eu prometo desde que eu cheguei, né? Esse texto eu amo ele, esse é um dos textos mais lindos da Escritura. Jesus nunca... Me cobra depois, pessoal. João 6. Começa, o Evangelho de João, capítulo 6, começa com Jesus multiplicando os pães e peixes. Ele pega 5 pães e 2 peixes, e ele multiplica, e ele dá de comer a 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí o texto diz que Jesus, depois que aquela multidão se alimenta, Jesus atravessa para o outro lado do mar. E a Bíblia diz que as multidões, quem tinha barco foi de barco, quem não tinha barco foi a pé atrás dele. As multidões saíram atrás dele desesperadas. Aí Jesus, quando vê aquela multidão, Jesus discerne que aquelas pessoas estavam atrás dele por causa de pão e de peixe no barco. Ora, Jesus disse, esse povo está procurando pelo pão que perece. Aí Jesus, ele se levanta do barco e ele diz, ei, eu quero oferecer para vocês um pão. Opa, mais pão, que coisa boa. Mas o pão que eu quero oferecer para vocês não é o pão que perece, é o pão que permanece. Aí Jesus começa a pregar sobre o pão que permanece. Ele diz, nossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Mas aquele que comer a minha carne, beber do meu sangue, esse vai ter vida. Aquela multidão começa a olhar um para o outro e diz assim, peraí, a gente comeu pão lá, agora ele está dizendo que a gente tem que comer a carne dele. Esse cara está doido. Vamos virar canibal agora. Aí Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí quando eles entendem que Jesus não vai dar pão a eles todo dia, a multidão começa a ir embora. O apóstolo Pedro, irmãos, quem que não gosta de multidão, de muita gente? Eu gostaria que aqui tivesse gente pro outro lado do mundo. Vai acontecer isso aí, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu queria que tivesse. Mas Pedro, quando viu a multidão indo embora, Pedro disse, meu Deus, a multidão está indo embora, mestre. Essa palavra que você está pregando é pesada, é muito dura. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, você não quer acompanhar a multidão também não? Você não quer ir não? Olha só, irmão. Pedro descobriu o tesouro. Você vai que Pedro disse para Jesus, mestre, para que iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Para que iremos nós? Lá tem pão, ali tem um bocado de coisa. Mas nós não estamos atrás do Senhor por causa do pão. Nós estamos com o Senhor porque só tu tens palavra de vida eterna. E na sequência Pedro diz, nós deixamos tudo, Jesus, e te seguimos. Porque só tu tens palavra de vida eterna. Tu és o tesouro que a gente precisava achar. Tu és o tesouro, Senhor. O mar não preencheu a nossa vida, a pesca não preencheu a nossa vida, mas quando chegou na nossa vida, nós fomos preenchidos. Queridos, eu nem fiz esboço hoje, nem faço entrevista, porque esse texto já dou aula dele há muito tempo. Mas hoje saiu muita coisa nova para nós hoje, coisa que eu nem sabia, que eu achei nesse texto hoje pregando para vocês. Eu queria falar sobre isso, eu vou terminar a falar sobre plenitude. Plenitude, de verdade, a gente só tem Cristo. Ele é esse tesouro, que depois que eu entendo quem ele é, eu vou dizer como Salomão disse lá em Cantares, eu procurei entre 10 mil e eu não encontrei ninguém semelhante a ti. Ele procurou entre 10 mil, milhares de milhares, entre milhares e milhares eu procurei, e eu não encontrei alguém como você, Jesus, como o Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, irmãos, talvez como esse homem aqui, a gente rodou um bocado de lugar aí, atrás de paz, atrás de esperança, atrás de preencher a nossa vida, buscando ser plenos. E a gente sofreu atrás de tudo isso. Mas um dia a gente encontrou Jesus. Um dia Jesus nos encontrou. E quando Ele nos encontrou, a nossa vida mudou. Porque quando Ele nos encontrou, Ele transformou a nossa alma, Ele transformou o nosso coração. E o melhor de tudo, Ele transformou a nossa eternidade. Nós encontramos o tesouro, eu encontrei o tesouro. E quando eu entendo que Jesus é o tesouro, eu digo, para onde eu vou? Só tu tens palavra de vida eterna, Jesus.